Alguma vez você já sentiu aquele vazio quando a mina dos seus sonhos te ignora enquanto conversa com outro cara? Ali parado, invisível, reduzido a um fantasma que observa das sombras enquanto outros vivem a vida que você deseja. Aquela frustração que te corrói quando você acaba sendo o amigo legal que ela procura para desabafar sobre o babaca com quem ela sai. Você finge compreensão enquanto por dentro se rasga de impotência. Aquela sensação de ser eternamente transparente para as minas que realmente te interessam. Tudo isso acaba hoje. Porque o que estou prestes a te revelar não é apenas um método. É a compreensão de um código secreto que só aproximadamente 3% dos caras conhece e aplica. Se isso já te fez pensar por um segundo, dê um like agora, porque o que vou te contar pode revolucionar a sua vida de merda. Vamos juntos nessa, irmão. Me escute com atenção, porque você está prestes a descobrir algo que desafia tudo o que você acreditava saber sobre o desejo feminino. Existe uma dança ancestral entre os corpos e as mentes, um jogo silencioso onde a maioria dos caras segue regras que nunca funcionaram, enquanto poucos conhecem os movimentos secretos que transformam a atração em obsessão. Não falo de imoralidade nem de engano, mas de algo muito mais profundo e perturbador. A compreensão de que tudo o que te ensinaram sobre conquistar o coração de uma mina era uma mentira cuidadosamente construída para te manter na mediocridade emocional. Sejamos diretos e impiedosamente honestos com você mesmo. Você já tentou de tudo, não é, parceiro? Já comprou aquela loção cara pensando que o perfume te daria confiança. Já tentou impressionar com presentes caros, acreditando que dinheiro compra afeto. Já foi aquele cara super atencioso que responde às mensagens imediatamente porque pensava que a disponibilidade constante era sinônimo de interesse genuíno. E onde tudo isso te levou? Direto para a friend zone, para aquele limbo emocional onde as boas intenções se transformam em invisibilidade romântica. A verdade brutal é que você foi programado para fracassar desde o princípio. A sociedade, os filmes românticos, até a sua própria mãe, todos te ensinaram o caminho errado. Te disseram para ser amável, educado, respeitoso e não me interprete mal. Essas são qualidades importantes para ser um bom ser humano, mas sozinhas, isoladas de outros elementos mais primitivos e poderosos, não criam aquela atração imparável que faz com que uma mina não consiga te tirar da cabeça. Sabe o que cria? A tensão, o mistério, um pouquinho de perigo calculado que ative os instintos mais profundos dela. Pense comigo por um momento. Por que aquele cara que nem é tão bonito consegue conquistar todas? Porque ele possui aquela confiança inabalável que faz com que as minas gravitem ao redor dele como planetas ao redor do Sol. Porque ele entende algo fundamental que você ainda não compreendeu. A sedução não acontece na lógica. Não se desenvolve no reino das conversas racionais e dos argumentos convincentes. Ela acontece no instinto, no subconsciente dela, nessas camadas primitivas do cérebro onde as decisões são tomadas antes mesmo que a mente consciente perceba. Você acha que as minas escolhem conscientemente de quem se apaixonam? Claro que não. É o cérebro primitivo delas que decide. Aquela parte ancestral que vem dos tempos das cavernas quando a sobrevivência dependia de escolher o parceiro adequado. E esse cérebro não se preocupa com flores ou jantares caros. Não se comove com gestos românticos tirados de filmes. Ele se preocupa com sinais de valor, domínio social e capacidade de proteção. Agora, antes que você pense que estou te dizendo para se tornar um homem das cavernas, relaxa, parceiro. Não se trata de ser grosseiro ou desrespeitoso. Trata-se de entender a dança ancestral entre corpos e mentes que ocorre na sedução. Trata-se de ativar os gatilhos certos no momento preciso, de tocar aquelas cordas emocionais que ressoam em frequências que a maioria dos caras nem sequer sabe que existem. Passei mais de 10 anos estudando isso, testando no campo de batalha das interações humanas, observando o que funciona e o que desmorona miseravelmente. Quer saber o segredo que ninguém te conta? As minas não querem um cara que esteja sempre disponível, que esteja ali cada vez que elas estalarem os dedos. Elas querem um cara que tenha opções, um cara que não precise delas para se sentir completo. Paradoxo, não é? Quanto menos você precisar dela, mais ela vai te desejar. É uma contradição que desafia toda a lógica romântica, mas é uma verdade psicológica tão sólida quanto as leis da física. Mas,
Como você demonstra isso sem se tornar um babaca insensível? Como você cria essa aura de interesse desinteressado sem parecer falso ou calculista? E isso é exatamente o que o sistema que estou prestes a te revelar vai te ensinar. São 4 pilares fundamentais que vão te transformar de um cara comum em um imã de atração. Preste atenção porque o que vem a seguir é ouro puro, destilado de anos de observação e prática. O primeiro pilar é o movimento. A sedução não começa com um simples "e aí?" cortês, que some no ar sem deixar rastro. Começa com uma ruptura, uma quebra no esperado, uma faísca no silêncio que desperta algo adormecido nela. Esqueça tudo o que te disseram sobre as apresentações tradicionais. Esqueça aquele robótico "como você está?", que morre no momento em que é pronunciado e que a classifica imediatamente como mais uma interação qualquer. O primeiro movimento não se trata de ser agradável ou inofensivo. Trata-se de tomar controle do ritmo emocional desde o primeiro segundo, de estabelecer que você não é mais um do rebanho de caras previsíveis que se aproximam dela com as mesmas cantadas gastas e as mesmas abordagens que ela já ouviu 1000 vezes. Imagine-se se aproximando dela, mas em vez de ser previsível como todos os outros, você diz algo como: "Você tem cara de quem odeia conversas superficiais, mas que secretamente ama o caos." Nesse momento, algo muda na expressão dela. Ela faz uma pausa, pisca. O cérebro dela se ativa como um motor que acabou de receber combustível de alta octanagem. Por que isso acontece? Porque você interrompeu o padrão automático dela. Aquele filtro mental que está programado para descartar automaticamente os caras genéricos que se aproximam dela. Nesse instante, você já não é um deles. Você conseguiu que ela sentisse curiosidade. E a curiosidade é a porta de entrada para o desejo. Isso é o que a maioria dos caras nunca compreende. A primeira frase é a fundação de todo o jogo que vem depois. É como o movimento de abertura no xadrez. Estabelece o ritmo de toda a partida. Define o campo de batalha emocional. Se você começa fraco com algo comum e previsível, já se colocou na defensiva. Você passará o resto da interação perseguindo-a, tentando recuperar terreno perdido. Mas se você começa forte com algo inesperado, poético ou ligeiramente absurdo, você ganha a vantagem do enquadramento. Agora ela está no seu mundo jogando de acordo com suas regras. Isso é movimento. Não se trata do que você diz exatamente. Trata-se de quão agudamente você corta o barulho cotidiano. Trata-se de projetar um sinal psicológico claro. Não estou aqui para te impressionar com desespero. Estou aqui para ver se você vale a pena o jogo. E isso não é só verbal, é energético. É o seu tom, seu timing. A calma deliberada no seu jeito de falar. Aquele leve sorriso como se você já soubesse como tudo isso vai terminar. Os caras que se aproximam com frases de alta frequência e previsíveis são descartados pelo subconsciente dela em segundos. Mas um cara que anda com um senso de imprevisibilidade controlada, ele se torna uma pergunta que ela quer responder. Nunca se esqueça disso. As minas se sentem atraídas pelo que não entendem imediatamente. Então seja o enigma, seja a ruptura, seja o cara que fala não para impressionar com palavras bonitas, mas para provocar algo dentro dela que ela havia esquecido que podia sentir. Quando o seu primeiro movimento a faz parar e pensar, o jogo já é seu. O segundo pilar é a atitude. É aqui que toda a fundação da atração começa a se solidificar, até se tornar algo inquebrável, algo intocável, algo extraordinariamente raro no mundo moderno. A confiança não é o que você diz, é o que você não precisa dizer. Veja bem, ela percebe tudo antes que você abra a boca. Ela lê a sua essência. Observa como você se senta, por quanto tempo mantém o contato visual, se a sua presença preenche o ambiente ou implora por espaço. A verdadeira confiança é silenciosa. Ela caminha sem se anunciar, fala devagar, se move com certeza e, acima de tudo, não teme a perda. Essa é a atitude que você precisa encarnar. Não preciso de você, mas também não tenho medo de você. Esta é a postura que vira toda a dinâmica de poder de cabeça para baixo. E uma vez que você a aprende, ela começa a se qualificar para você, em vez de você ter que provar o seu valor para ela. Deixe-me tornar isso visual para que você entenda completamente.
Pense na última vez que você entrou em um showroom de automóveis. O vendedor que te assediou, que se grudou em você como sombra, que não parava de perguntar: você gosta? Quer experimentar? O que você acha? Ele irradiava um desespero que você podia sentir e instantaneamente você teve a vantagem, porque a necessidade dele diminuiu o valor dele aos seus olhos. Agora imagine outro vendedor. Ele te cumprimenta com calma, te mostra o carro com elegância, depois se retira em silêncio. Ele sabe o que está oferecendo. Sabe que você vai sentir se é o certo para você. De repente você sente a necessidade de demonstrar que é digno daquele negócio. Você começa a fazer perguntas. Você começa a justificar o seu interesse. É exatamente o mesmo na sedução. Quando você demonstra que sua vida está completa, rica em propósito, cheia de alegria, ancorada em força, com ou sem ela, você se torna o prêmio, não o caçador desesperado, não o mendigo emocional que implora por atenção. E as minas não perseguem caras que lhes dão pena. Elas perseguem caras que respeitam, caras que representam algo que elas desejam alcançar ou experimentar. Como você irradia essa atitude através do seu corpo? Porque as palavras mentem, mas a energia nunca mente. Ombros relaxados, mas fortes. Postura ereta que fala de dignidade. Contato visual inabalável que não se desculpa por existir. Respiração lenta e constante. Movimentos precisos e intencionais como se você fosse dono do próprio tempo. Nada de mãos trêmulas, nada de pernas que saltam nervosamente, nada de fala rápida e ansiosa. Você fala como se confiasse no seu silêncio, porque os estudos demonstram que mais de 90% da comunicação é não verbal. Ela não apenas te escuta, ela te sente em cada fibra do ser dela. E se sua energia diz, por favor me ame, ela se afastará mesmo que suas palavras digam algo completamente diferente. Mas se sua presença diz, você é bem-vinda para me acompanhar, mas não me curvo por aprovação, ela se inclina para você porque o desapego é inebriante, é viciante, é o que a maioria dos caras nunca consegue transmitir. Essa é a paradoxo que muda tudo. Quanto menos você busca validação, mais seu valor se multiplica aos olhos dela. Então, lembre-se, não persiga a atenção dela, persiga o seu próprio poder interior, porque quando um cara se torna magnético por dentro, tudo o que está fora começa a orbitar ao redor dele como se fosse o centro gravitacional do seu próprio universo. O terceiro pilar é a negligência. Este é o mais contraintuitivo de todos. A arte sedutora de dar um passo atrás exatamente no ponto máximo de conexão. Não porque você não se importa, mas porque você entende uma das verdades mais poderosas sobre o desejo feminino. A nostalgia cria obsessão. O vazio gera um anseio desesperado. Você conhece aquele momento perfeito quando a conversa flui sem esforço, quando os sorrisos surgem naturalmente, quando ela está completamente presente com você, absorta na sua presença, pendurada em cada palavra que sai da sua boca. Esse não é o momento para seguir em frente e espremer até a última gota dessa conexão. Esse é o momento para ir embora, para desaparecer, justamente quando tudo parece mais vivo e promissor. Sim, exatamente. No ponto mais alto, justo quando parece mais elétrico e cheio de possibilidades. Você simplesmente diz, adoraria ficar mais tempo, mas preciso ir. Continuamos isso em outro momento. O que acontece depois não é lógico. É completamente químico e primitivo. O cérebro dela libera dopamina em uma quantidade considerável e então você desaparece. Você acabou de se tornar o episódio que termina em suspense, na música que é cortada na melhor parte, no livro que fecha bem quando a trama fica interessante. Pense na última série viciante que você assistiu. Ela não te explicava tudo, não resolvia todas as tramas, te deixava com fome demais. É isso que você deve se tornar. Não o filme de 3 horas que se arrasta até que todos percam o interesse, mas o episódio tenso e cheio de suspense que a deixa sem fôlego e contando os dias até a próxima temporada. Isso significa que você não responde no momento em que ela te manda mensagem. Você não atende a cada ligação como se estivesse esperando junto ao telefone. Você vive sua vida. Você se move pelo seu mundo como um cara em uma missão. Um cara que tem opções, propósito, gravidade própria, porque quando ela nota sua ausência, o radar emocional dela se ativa de uma maneira que ela não consegue controlar.
Onde você está? Com quem você está? Por que você não respondeu? E nesse momento, ela não está apenas pensando em você, ela está te sentindo. Agora, você está na mente dela, em looping, reproduzindo sua voz, relendo sua última mensagem como se fosse um código secreto que ela precisa decifrar. Essa é a mudança crucial, quando ela começa a perseguir, não por estratégia, mas por tensão, emoção não resolvida, ânsia de resolução. Isso é o que a maioria dos caras nunca entende. Eles ficam tempo demais, respondem rápido demais, eliminam toda a atenção e, ao fazer isso, matam o desejo em seu berço. Mas você aprenderá a se afastar com elegância, a deixá-la com um gostinho, não com a refeição completa, a criar silêncios que ressoam mais forte que as palavras, porque essa é a paradoxo mais bonita e cruel. Quanto menos ela tiver de você, mais ela vai te precisar. Isso não é arrogância cega, não é manipulação calculada, isso é psicologia pura aplicada com maestria. E o cara que a domina não persegue como um predador desesperado. Ele atrai soltando, puxa deixando ir, conquista-se, retirando no momento perfeito. O quarto pilar é a audácia. Tomar a iniciativa e escalar a interação quando necessário, sem dúvidas que te paralisem. Este é o momento da verdade onde a maioria dos caras fracassa miseravelmente, onde todos os pilares anteriores vêm abaixo se você não tiver a coragem de agir. Você criou atração, construiu tensão emocional, jogou o jogo do desapego. Agora você precisa agir com decisão. E é aqui que o medo aparece em toda a sua feiura. O medo da rejeição, o medo de arruinar tudo o que você construiu, o medo de ser visto como invasivo ou inapropriado. Mas deixe-me te contar um segredo que transformará sua perspectiva para sempre. As minas querem que você tome a iniciativa. Elas fantasiam com um cara que sabe o que quer e não tem medo de ir atrás sem pedir desculpas pela sua masculinidade. Quase ninguém percebe isso, mas a hesitação mata mais oportunidades do que a própria rejeição. Quando você sente que o momento é certo, haja sem pedir permissão, sem perguntar se pode. Você lê os sinais dela e avança com a confiança de alguém que compreende a linguagem silenciosa do desejo. Pode ser pegar a mão dela enquanto vocês caminham. Pode ser puxá-la para perto durante uma conversa. Pode ser aquele beijo no momento perfeito quando o silêncio fala mais alto que 1000 palavras. A audácia calculada é o que separa os caras dos moleques que bancam os homens. É o que faz com que ela te mencione para as amigas no dia seguinte. É o que cria memórias impactantes que ela não consegue esquecer nem que queira. Você está pronto para este nível de intensidade e compromisso? Agora sei o que você deve estar pensando e vamos esclarecer isso de uma vez por todas. Isso não é manipulação no sentido tóxico da palavra. Não é ser um babaca sem coração. Manipulação é quando você mente, engana ou faz algo contra a vontade dela. O que estou te ensinando é exatamente o oposto. Trata-se de ser autêntico na sua masculinidade, de entender o que realmente cria atração e agir em consequência dessa compreensão. Pense comigo. Quando uma mina se maqueia e escolhe uma roupa bonita, usa um perfume especial, ela está sendo manipuladora? Claro que não. Ela está se apresentando da melhor maneira possível. Ela está usando ferramentas para se tornar mais atraente. Isso é exatamente o que você está fazendo, usando ferramentas psicológicas para despertar atração genuína. Não se trata de enganar ninguém, nem de criar uma personalidade falsa. Trata-se de ser a melhor versão de você mesmo, a mais autêntica e poderosa. E deixe-me te dizer algo que poucos caras sabem. As minas querem ser seduzidas, sonham com isso, leem livros sobre isso, veem filmes sobre isso, mas querem ser seduzidas por um cara de verdade. Não por um tipo inseguro que se desculpa por existir, não por um cara que tem medo da própria sombra. Elas querem sentir aquele arrepio no estômago, aquela tensão no ar, aquele jogo de olhares que diz mais que 1000 conversas vazias. E quando você domina o código secreto que estou te revelando, você se torna esse cara. Você se torna o cara que elas não conseguem tirar da cabeça. O mistério que as mantém acordadas pensando. Lembre-se daquela metáfora do xadrez que mencionei no início. Cada interação com uma mina é uma partida. E enquanto a maioria dos caras joga defensivamente com medo de perder a rainha, você estará 3 movimentos à frente. Você saberá quando avançar, quando recuar
quando sacrificar uma peça para ganhar a partida completa. E o mais importante, você jogará para ganhar, não para evitar perder. Há uma diferença abismal entre essas duas mentalidades. Jogar para não perder é o que te mantém na friend zone. É o que te faz ter medo de correr riscos. É o que te deixa paralisado na inação. Jogar para ganhar é correr riscos calculados. É entender que algumas derrotas são parte do processo de aprendizagem. É saber que cada não te aproxima mais de um sim definitivo. E aqui está outro segredo que quase ninguém aplica na vida real. Quanto mais você pratica, mais natural tudo isso se torna. No início pode parecer estranho, pode parecer que você está atuando um papel que não é seu, mas com o tempo esses comportamentos se tornam parte de quem você realmente é. Você já não precisa pensar em cada movimento. Seu instinto já sabe o que fazer sem que sua mente consciente interfira. É como aprender a dirigir. No início você pensa em cada ação: embreagem, marcha, acelerador, freio. Depois de um tempo você faz tudo automaticamente enquanto conversa com o passageiro. A sedução funciona da mesma maneira. Quanto mais você pratica os pilares do sistema que estou te revelando, mais naturais eles se tornam, a ponto de você já não precisar pensar mais. Você simplesmente é esse cara de alto valor. Agora vamos falar de algo crucial que a maioria ignora: o toque magnético. Isso não tem a ver com luxúria descontrolada. Não se trata de apalpar ou forçar situações. Isso é ritual ancestral, linguagem primitiva que transcende as palavras. O toque é a linguagem mais antiga da humanidade, mais velha que as palavras, mais profunda que a lógica. Ele evita a mente e fala diretamente ao subconsciente, onde as decisões reais são tomadas. Mas aqui está o segredo que muda tudo. Ela não se sente atraída pelo toque em si. Ela se sente atraída pela maneira como ele acontece, pelo seu timing perfeito, pelo seu ritmo, pela sua intenção clara. O toque certo no momento certo pode amarrar uma memória ao corpo dela de uma forma que durará para sempre. Mas o toque errado, o apressado, o forçado, mata tudo instantaneamente. Como começa então? Não com audácia cega, mas com inocência calculada. Um toque leve no ombro dela enquanto você ri de algo que ela disse. Uma mão a guiando gentilmente através de uma porta. Um high five lento e brincalhão que fica meio segundo a mais do que o normal. Momentos que parecem naturais, mas que deixam uma marca indelével. Você escala não através de pressão, mas através de presença. Você toca e depois se retira. E essa retirada é tudo. Ela cria ausência, e a ausência cria anseio. Isso é o que a maioria dos caras nunca entende. O toque não se trata do contato, se trata do que acontece no momento seguinte. Porque quando você toca e para, o corpo dela sente o silêncio e começa a sentir sua falta antes mesmo que você tenha ido embora. Este é o toque intermitente, o equivalente psicológico de um batimento cardíaco. Ligado, desligado, perto, longe, seguro, perigoso. Ele constrói uma tensão que ela não consegue nomear. Inunda o sistema dela com oxitocina e dopamina, os mesmos químicos que são liberados durante o prazer e a conexão. Mas você não está conectando, você está se gravando no sistema nervoso dela como uma marca que ela nunca poderá apagar. E aqui está a paradoxo linda. Quanto mais natural parece, mais poderoso se torna. Você não deve telegrafar intenção, não deve hesitar. Você toca como um cara que já fez isso 1000 vezes, não porque seja desesperado, mas porque está centrado em si mesmo. Sua mão não pede permissão, ela lê a reação dela. Se ela se inclina para você, você sabe. Se ela se retira, você se adapta. Porque o toque masculino não é invasivo, é observador. Escuta com a pele. E quando usado corretamente, isso a faz sentir algo terrivelmente raro no mundo moderno. Um cara que está no controle de si mesmo e sintonizado com ela ao mesmo tempo. Isso é magnético. Isso é o que a mantém acordada à noite. Porque muito depois de as palavras serem esquecidas, ela se lembrará de como você a fez sentir. Não na mente dela, no corpo dela. Há uma última arma que você deve dominar. Uma em que a maioria dos caras nem sequer pensa. A leitura a frio não é magia. É precisão. A arte silenciosa de ler o que ela quer antes mesmo que ela saiba. Porque cada mina deixa sinais sutis. Não em suas palavras, mas em seus padrões. A maneira como ela se veste, a velocidade da voz dela, o ritmo no caminhar dela.
o que ela publica online, para onde ela vai, o que ela evita. Você já não é apenas um cara. Você é um detetive emocional lendo nas entrelinhas, rastreando a energia por trás das palavras, sentindo os sinais que ela não diz em voz alta. Uma mina que usa joias chamativas e brilhantes está gritando por atenção. Ela quer os holofotes e a confirmação de que ainda os tem. Uma mina em tons sutis e elegantes é mais profunda, mais reservada. Ela anseia ser entendida, não apenas vista superficialmente. Observe a maneira dela de falar. Se ela fala rápido, gesticula amplamente, é espontânea, reativa, guiada pelo sentimento puro. Se ela fala lento, cuidadosamente, é calculista, reservada, estratégica em cada movimento. E quando você ajusta sua energia para coincidir com a natureza oculta dela, quando você reflete o que ela realmente precisa sem que ela peça, você se torna irresistível porque você não está oferecendo o que ela está demandando conscientemente. Você está oferecendo o que ela está secretamente morrendo para receber. Esse é o poder real, a compreensão de que cada ser humano tem fome de algo que nem sequer consegue articular. Mas aqui está a armadilha em que a maioria dos caras cai. Eles tentam fazer tudo instantaneamente, se empanturram de técnicas, forçam resultados, imitam, atuam, representam um roteiro que não é deles. Mas isso não é atuação, isso é a encarnação da sua verdadeira natureza masculina. Então desacelere, comece com apenas um pilar, aplique-o durante uma semana até que se torne real, até que seja parte de você. Depois outro e outro, até que o sistema não seja algo que você memoriza, mas algo que você é. Porque este método sujo que estou te dando não se trata de você se converter em outra pessoa. Trata-se de liberar o verdadeiro você, o alfa que a sociedade enterrou sob anos de vergonha, culpa e condicionamento, que te fez acreditar que sua masculinidade era algo pelo qual pedir desculpas. O tempo está escorrendo enquanto você permanece aí remoendo, analisando demais cada possibilidade. Outros caras já estão usando isso e obtendo resultados, enquanto você continua assistindo, continua duvidando, continua se perguntando se isso realmente funciona. Pergunte a si mesmo, daqui a 5 anos, você quer estar exatamente no mesmo lugar com as mesmas frustrações silenciosas, vendo a mina que você queria nos braços de um cara que simplesmente soube como se mover? Ou você quer ser o cara que ela não consegue esquecer, o cara que nunca implora, o cara que escolhe em vez de ser escolhido, o cara que não aceita migalhas emocionais, o cara que cria atração como um mecanismo de relojoaria? Essa escolha é sua e sempre foi, mas lembre-se disso como se sua vida dependesse disso. O conhecimento sem ação está morto. Você pode consumir 100 vídeos, ler 100 livros, mas se não entrar no ringue, ficará preso em uma teoria impotente para sempre. Aqui está a verdade brutal que ninguém quer te dizer. A maioria dos caras que ouvem isso não fará nada. Permanecerão os mesmos. Continuarão sendo gentis até a invisibilidade. Ficarão presos na zona do talvez, na zona dos sumiços, na friend zone para toda a eternidade. Mas você não. Você não é a maioria dos caras. Você continua aqui, continua lendo, continua escutando com atenção. Você pode ser a exceção, aquele que pegou isso e transformou tudo. Então, pare de duvidar. Pare de culpar as circunstâncias. Pare de esperar o momento perfeito que nunca chegará. Ela não vai esperar para sempre, enquanto você se decide a agir como o cara que você realmente é por dentro. Este é um sistema comprovado que funciona com todas as mulheres brasileiras. A única coisa que exige é o seu compromisso de aplicá-lo, sem dúvidas, sem medo, com a certeza de que você merece exatamente o que deseja. O desejo prospera na imprevisibilidade. O desejo, como qualquer impulso humano, se intensifica quando a recompensa não é constante nem garantida. Se você está sempre disponível, se é sempre você quem inicia a intimidade, se está sempre disposto a agradar, sua recompensa perde valor. A maioria dos caras comete o erro de se tornar dispensadores de prazer constante, sem perceber que a disponibilidade excessiva mata o anseio. Maquiavel, mestre em usar a recompensa para manter a lealdade ou, neste caso, o desejo, diria: os homens amam por conveniência, mas temem a sua discrição. Neste contexto,
O medo é o medo dela de não saber quando ou se essa recompensa, o seu desejo, voltará. Seu erro. Você se torna uma fonte inesgotável de atenção sexual, uma torneira que ela pode abrir à vontade. A solução maquiavélica. Administre sua recompensa seletivamente. Nas profundezas da memória ancestral de cada mulher brasileira, habita uma verdade que ela jamais admitirá. Ela anseia ser conquistada não por palavras bonitas, mas pela presença de um bisturi emocional que corte direto para os instintos mais primitivos dela. Você já não é aquele parceiro que implora por atenção. Agora você segura em suas mãos o mapa do labirinto feminino, os 4 pilares que te transformam no cara que todas desejam e poucas merecem. Mas cuidado, este conhecimento é uma arma de 2 gumes. Quem não o aplicar imediatamente, quem duvidar, quem ficar na comodidade de sua mediocridade emocional, pagará o preço de ver como outros caras menos preparados, mas mais decididos, conquistam as minas que você desejava. A escolha é simples. Ou você se torna o monstro magnético que todas perseguem ou continua sendo o fantasma invisível que todas ignoram. Você já conhece a técnica, você já tem o poder. Se você realmente entendeu a mensagem, comente. Eu comando sem dizer nada. Prepare-se, porque no próximo vídeo vou te revelar a técnica proibida que Sócrates usava para criar vício emocional em qualquer mina em menos de 3 encontros.